Os Papas da Igreja Católica, dos séculos 9 e 10. Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos dos Papas do final do século 9 e início do século 10, do Papa Formoso ao Papa Anastácio III. Vamos para o vídeo. O final do século 9 e o início do século 10 foi um período de intensa instabilidade na Igreja Católica, marcado por disputas políticas, interferência de facções aristocráticas romanas e episódios de extrema violência. Neste contexto, destacam-se os pontificados de 10 papas, que ocuparam a sé de Pedro, entre os anos de 891 e 913, sendo alguns deles figuras controversas e envolvidas em eventos, como o infame Sínodo do Cadáver. A seguir, apresentamos um panorama detalhado sobre cada um desses papas e sua relevância histórica. 111º Papa Formoso, 891 a 896. Formoso foi eleito Papa em 891, após ter sido bispo de Porto e legado papal na Bulgária. Seu papado foi marcado por conflitos políticos, envolvendo o Sacro Império Romano Germânico e os reinos itálicos. Ele coroou Arnulfo da Caríntia como imperador, desafiando as pretensões do duque Guido de Spoleto. Sua morte em 896 não encerrou sua influência, pois, 3 anos depois, seu cadáver foi exumado e submetido ao escandaloso Sínodo do Cadáver. Seu pontificado foi marcado por agudas e delicadas questões eclesiásticas que exigiram a atenção e a habilidade diplomática do Papa, especialmente em Constantinopla, e na Igreja na Alemanha e da França, além da disputa territorial na Itália contra o imperador Guido de Spoleto. Seu sucessor, Bonifácio VI, convocou um tribunal para julgá-lo, mas reinou somente 15 dias, morrendo vítima de gota. O novo sucessor, o Papa Estevão VI ou VII, prosseguiu o julgamento e 9 meses após a sua morte, mandou exumar seu cadáver da cripta papal, em 896 para ser julgado perante um concílio, presidido pelo Papa Estevão VI, acusado de excessiva ambição pelo cargo papal, e teve todos seus atos declarados nulos. O cadáver foi despido das vestes pontifícias, e os dedos da mão direita foram amputados. Condenado, o corpo foi atirado no rio Tibre. 112, Papa Bonifácio VI, 896. Bonifácio VI teve um dos papados mais curtos da história, governando por apenas 15 dias em abril de 896. Sua eleição foi possivelmente irregular, pois havia sido anteriormente privado das ordens sacras por má conduta. Morreu repentinamente, possivelmente de gota, em meio ao caos político que se seguiu à morte de Formoso. O Papa Bonifácio VI nasceu em Roma, foi eleito em 11 de abril de 896, e morreu 15 dias depois de ser eleito em 26 de abril do mesmo ano, pelos opositores do Papa Formoso. Foi eleito no meio de um tumulto popular. Enquanto era subdiácono e sacerdote, tinha por 2 vezes incorrido numa pena de privação de ordens. Num concílio em Roma, realizado pelo Papa João IX, em 898, a sua eleição foi considerada nula. Existem dúvidas sobre a causa da sua morte. Uns dizem que morreu de gota, outros que foi violentamente expulso para dar lugar ao candidato de Spoleto. 113, Papa Estevão VI ou VII, 896 a 897. Estevão VI é lembrado por sua participação em um dos episódios mais infames da história papal, o Sínodo do Cadáver, realizado em 897. Sob pressão da facção espoletana, ele ordenou a exumação do corpo de Formoso, que foi julgado postumamente, declarado culpado e jogado no rio Tibre. O evento gerou uma enorme reação popular, levando à sua deposição e prisão. O papado de Estevão VI é um dos mais macabros de todos os tempos. Sua insanidade na perseguição de um cadáver foi o que pautou sua liderança na Igreja. O Papa Formoso foi um tormento para Estevão VI. Após o terremoto em Roma, os admiradores do Papa condenado consideraram que o evento foi uma punição divina pelo que estava acontecendo. Seus antigos apoiadores, a família Spoleto, também se viraram contra o Papa, agora que já haviam conseguido o que queriam, o reconhecimento do imperador Lamberto. Assim, Estevão VI foi aprisionado e estrangulado até a morte. Seu papado chegou ao fim em agosto de 897, aos 47 anos de idade.
O Papa Estevão VI cumpriu um interesse político civil que se conciliou com sua obsessão insana contra o Papa Formoso. 114. Papa Romano, 897. Eleito após a queda de Estevão VI, Romano governou por cerca de 4 meses. Seu curto pontificado foi marcado por tentativas de restaurar a estabilidade, mas foi deposto, provavelmente por pressão das facções aristocráticas rivais. Pouco se sabe sobre seu destino após a deposição. Nasceu em Galese, perto de Civita Castellana, Itália, filho de Constantino. Foi cardeal de São Pedro ad Víncula. É normal que a sua eleição tenha sido acompanhada com alguma apreensão. Em julho ou agosto de 897, governou a Igreja Católica apenas 4 meses, ao fim dos quais morreria, sob muita pressão de autoridades provinciais, que a todo instante se impunham como preferidos do pontífice no que diz respeito a assuntos de Estado. Apontamentos de catálogos antigos fazem-nos crer que Romano condenou abertamente a conduta de seu antecessor, o Papa Estevão VI, no macabro julgamento do Papa Formoso. Seu primeiro ato como pontífice foi reabilitar a memória do Papa Formoso, dando-lhe um enterro cristão, uma vez que seu anterior sepulcro fora violado. Morreu possivelmente em Roma em meados de novembro de 897. 115. Papa Teodoro II, 897. Teodoro II teve um pontificado efêmero, governando por cerca de 20 dias no final de 897. Sua principal ação foi a anulação do Sínodo do Cadáver e a reabilitação do Papa Formoso. Também ordenou que os restos mortais de Formoso fossem resgatados do Tibre e sepultados com dignidade na Basílica de São Pedro. Sua morte repentina impediu maiores reformas. Seu curto reinado ocorreu durante um período de conflitos partidários na Igreja Católica, que estava enredada com um período de violência e desordem na Itália. Seu principal ato como Papa foi anular o recente Sínodo do Cadáver, restabelecendo os atos e ordenações do Papa Formoso, que haviam sido anulados pelo Papa Estevão VI. Ele também recuperou o corpo de Formoso do rio Tibre, e enterrou com honra. Papa Teodoro morreu no cargo no final de dezembro de 897. 116. Papa João IX, 898 a 900. João IX deu continuidade à política de Teodoro II, condenando oficialmente o Sínodo do Cadáver e reafirmando a validade das ordenações feitas por Formoso. Ele também buscou fortalecer as relações com o Sacro Império Romano Germânico e tentou garantir a estabilidade na Igreja. Seu pontificado durou até o ano 900, sendo um dos mais estáveis deste período conturbado. João IX foi eleito Papa em janeiro de 898, com o apoio de Lamberto de Spoleto. Nasceu em Tivoli e era monge beneditino. Reconheceu a validade da eleição do Papa Formoso, e convocou vários sínodos para restaurar a paz na Igreja. Pôs fim às pilhagens que ocorriam nos palácios dos bispos e do Papa após sua morte. Restabeleceu a supremacia da Igreja sobre todos os territórios de Roma, e pretendeu afirmar a autoridade direta da Santa Sé sobre os países eslavos. Para evitar novas lutas, reposa a intervenção imperial sobre a consagração dos pontífices. Morreu em janeiro de 900. 117. Papa Bento IV, 900 a 903. Bento IV foi um dos poucos papas desse período a governar com relativa estabilidade. Ele reafirmou a condenação do Sínodo do Cadáver e coroou Luís, o Cego, como imperador do Sacro Império Romano Germânico. Sua atuação política visava restaurar a ordem, mas sua morte em 903 abriu caminho para mais conflitos dentro da Igreja. Bento IV foi papa entre 900 e 903. Natural de Roma, mas cuja data de nascimento é ignorada, foi escolhido em 1 de fevereiro como sucessor de João IX. Apesar de bem intencionado, pontificando em meio a uma corrupção generalizada, ódios, intrigas e injustiças. Filho de um homem chamado Mamaluz, teve condições financeiras de receber uma boa educação e se dedicar à carreira eclesiástica. Foi eleito papa diante de uma conjuntura totalmente desfavorável. Soube conservar a integridade da Santa Sé e buscou o caminho da justiça.
Durante seu pontificado teve que enfrentar situações que requeriam capacidades que ele não possuía. Os húngaros invadiram o norte da Itália e os sarracenos, depois de cruzarem toda a Europa, invadiram o sul da península. Sem socorro militar, o Papa e Roma ficaram praticamente indefesos. Em meio à corrupção generalizada, conservou a integridade da Santa Sé e consagrou Ludovico de Borgonha imperador de Roma. O Papa Bento IV morreu em julho, em Roma. 118. Papa Leão V, 903. Leão V teve um pontificado extremamente breve, de cerca de 2 meses. Foi deposto e preso por seu próprio capelão e adversário político, Cristóvão, que usurpou o trono papal. Tanto Leão quanto Cristóvão foram posteriormente assassinados, possivelmente a mando do Papa Sérgio III. Muito pouco se sabe dele. Não temos certeza de quando ele foi eleito, ou de quanto tempo ele reinou. É altamente provável que ele tenha sido Papa em agosto de 903. Ele era natural de Priapi, um pequeno lugar no distrito de Ardea. Quando ele foi escolhido, ele não era um dos cardeais sacerdotes de Roma, mas estava ligado a alguma igreja fora da cidade. Assim, ele é chamado de Forensis Presbiter. Auxilius, um escritor da época, diz que ele segurou o leme da Santa Igreja Romana por 30 dias, e que ele era um homem de Deus e de louvável vida e santidade, exceto que ele emitiu uma bula isentando os cônegos de Bolonha do pagamento de impostos. Não sabemos de nada que ele fez como Papa. As circunstâncias de sua morte são tão obscuras quanto as de sua vida. Após um pontificado de pouco mais de um mês, ele foi capturado por Cristóvão, cardeal sacerdote de São Damaso, e lançado na prisão. O intruso prontamente sentou-se na Catedral de Pedro, mas logo foi desalojado por Sérgio III. De acordo com uma autoridade, Sérgio teve pena dos 2 pontífices aprisionados, e fez com que ambos fossem mortos. No entanto, parece mais provável que Leão tenha morrido naturalmente na prisão, ou em um mosteiro. 119. Papa Sérgio III, 904 a 911. Sérgio III ascendeu ao papado com o apoio da poderosa família dos Teofilactos, e consolidou sua posição por meio de alianças políticas e, possivelmente, assassinatos. Ele reafirmou o sínodo do cadáver, e teve um papado marcado pelo início da chamada pornocracia, período de forte influência feminina na política papal, especialmente da matrona Marósia. Sérgio III também foi acusado de ter tido um filho, que mais tarde se tornaria o Papa João XI, consagrado em 29 de janeiro de 904, a 14 de abril de 911. Ele era um romano de nascimento nobre e filho de Bento. Ele se tornou um forte defensor do partido oposto ao Papa Formoso. Como esse partido não foi bem sucedido, os escritos de seus apoiadores, se é que existiram, pereceram. Sérgio declarou imediatamente as ordenações conferidas por Formoso nulas, matou seus 2 antecessores, e por relações ilícitas com Marósia teve um filho, que mais tarde se tornou João XI. Essas afirmações são feitas apenas por adversários amargos ou mal informados, e são inconsistentes com o que é dito sobre ele por contemporâneos respeitáveis. Ele protegeu o arcebispo João de Ravenna contra o conde de Istria, e confirmou o estabelecimento de uma série de novas sedes na Inglaterra. O Papa Sérgio III mostrou seu bom senso, ao declarar válido o 4º casamento do imperador grego, Leão VI. O Papa Sérgio III restaurou completamente a Basílica de Latrão, mas foi enterrado em São Pedro. Morreu em 14 de abril de 911 em Roma. 120. Papa Anastácio III, 911 a 913. O pontificado de Anastácio III foi relativamente obscuro, provavelmente por conta da crescente influência dos Teofilactos sobre Roma. Embora tenha exercido funções administrativas e mantido relações com os carolíngios, sua atuação foi limitada. Anastácio foi eleito Papa em abril de 911. Nos seus 2 anos de pontificado, não pode fazer muito, devido às lutas internas existentes em Roma. Sofreu pressões de Berengário, mas determinou a divisão eclesiástica da Alemanha. Descrito por seus contemporâneos como um homem culto e generoso, pediu apoio aos franceses e seus nobres corruptos e fracos para ampliar a evangelização do continente europeu. Temendo ser simpático à causa estrangeira, foi envenenado pelo próprio clero de Roma e morreu em junho de 913.
O período que abrange os papados de Formoso a Anastácio III foi um dos mais turbulentos da história da Igreja Católica. Disputas políticas, intervenções aristocráticas e escândalos como o Sínodo do Cadáver demonstram o grau de instabilidade vivido pela Igreja na época. A influência das famílias nobres romanas se intensificou, culminando no período da pornocracia, que dominaria os destinos do papado por boa parte do século X. Cada um desses papas, com suas ações e desafios, marcou a história de forma singular, contribuindo para a complexidade da trajetória da Igreja Católica na Idade Média. Se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, comentem, curtam e compartilhem. Um abraço do Zé Feliel.